não esquecer, tá bom? Então vamos lá, pessoal, tranquilinho. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo ali da explicação, vocês podem perguntar, tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Só para a gente lembrar algumas coisas, tá? Que é importante ali, o seguinte, pessoal. Os elementos principais. Eu acho que a parte mais difícil aqui, né? Modo assim de dizer, vai ser para determinar, tá? O lambda. Então, assim, tem vários jeitos. Se a gente olhar aqui, nós sabemos que o ponto mais alto de uma onda, ela recebe o nome de crista, tá? O ponto mais baixo é o vale. Então, assim, esse lambda, esse comprimento de onda, ele pode ser dado de crista até outra crista. Então, se você tem essa medida, isso daqui, ó, equivale ao lambda. Só que o que acontece? Essa medida também pode ser de vale, que é o ponto mais baixo, até o vale. Então, se eu tiver essa medida, tá? De vale a vale, eu também tenho um lambda. Aí o que acontece? Ó, da metade, tá? Até uma oscilação inteira. Subiu, 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 desceu, 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 subiu. Chegou aqui, ó. Aqui também é um comprimento de onda. Então, o mais importante disso tudo, pessoal, é vocês lembrarem como que calcula esse lambda. Então, são vários jeitos diferentes. A altura do meio até o ponto mais alto, do meio até o ponto mais baixo, também recebe o nome de amplitude, tá? Que é dado por essa letrinha A maiúscula ali. Crista, lembrando o ponto mais alto. Vale é o ponto mais baixo. O comprimento de onda é essa medida, de crista a crista, de vale a vale, ou mesmo da metade, né? Quando faz um ciclo inteiro ali. Aí nós comentamos o que eu preciso para ter um ciclo inteiro, uma perturbação inteira. E nessa perturbação inteira, né, nessa oscilação, ela percorre um lambda. Então, assim, ó, se eu falar que ela realizou um ciclo, uma perturbação, nessa perturbação ela percorre uma distância, e essa distância que ela percorre aqui, nós chamamos de lambda, tá? Que essa letrinha aqui. E o tempo que ela demora, né, para ela percorrer esse lambda é o nosso período, que é dado pela letra T, tudo bem? Lembrando que período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Quando um é grande, o outro é pequeno, e quando um é pequeno, o outro é grande. De que maneira, então, que a gente vai relacionar isso? Eu falei para vocês que a gente podia escrever o seguinte: V é igual a ΔS dividido pelo ΔT, que vocês viram lá no ano passado com o Vinícius, mas a partir de agora nós vamos trocar esse ΔS de um ciclo, né, de uma perturbação, pelo lambda. Ou seja, em uma perturbação, em um ciclo, a distância que ela percorre é um comprimento de onda, é um lambda. E o tempo que ela demora nessa perturbação, nesse ciclo, nós chamamos de T, de período, tudo bem? Então a gente só trocou o ΔS pelo lambda e o nosso ΔT pelo período. Então fica V, que é igual a lambda dividido pelo período. Ah, mas eu sei também, ó, que esse, né, tá embaixo aqui, ó, 1 dividido, a letrinha, peraí, 1 dividido pelo T, 1 dividido pelo período, é igual à minha frequência aqui. Então, eu posso trocar esse 1, que não tem aqui, né? Ó, dividido pelo período, eu posso trocar pelo F. Então, um dos jeitos também de escrever, V é igual a lambda vezes F. Tá? Então, são algumas maneiras, e com isso a gente chega na equação fundamental da ondulatória. D é igual a lambda vezes F, velocidade. Sistema internacional é 1 metros por segundo. O nosso lambda é o comprimento de onda, sistema internacional é 1 metros. E o nosso F é a nossa frequência em hertz, tá? Lembrando, pessoal, que para ter um lambda, um comprimento de onda inteiro, quando não está assim, ó, bonitinho, né? De vale até vale, ou de crista até crista, a gente precisa encontrar as quantidades, né, de pedacinho. Então, por exemplo, do ponto A até o ponto C. Eu sei que ele está indo de crista em crista, então ele percorreu um comprimento lambda. Mas lembra das quantidades de pedacinhos? Do ponto mais alto até o meio, um pedacinho. Do meio até o ponto mais baixo, segundo pedacinho. Do ponto mais baixo, né, o nosso vale, até a metade, mais um pedacinho. E do meio até o ponto mais alto, até a crista, mais um pedacinho. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, nossa, que letra bonitinha, e o 4. Ou seja, cada lambda
eu preciso de 4 pedacinhos. Por quê? Porque se por um acaso ele chegar para você e falar assim, ó, daqui até aqui, quantos lambda eu tenho? Você pensa assim, ué, do meio até o ponto mais alto, né, aqui, eu tenho 1. Do ponto mais alto até a metade, eu tenho mais 1. Então, ou seja, tenho 2. Ah, para ter um inteiro, eu preciso de 4. Como eu tenho 2, eu tenho metade de um lambda. Então, é importante essas coisinhas, tá? Ó, aqui dá até para ver, ó. Ele colocou que nessa parte, né, ele percorre quanto? Lambda sobre 2. Tranquilo, pessoal? De boa? Então, aí vem a parte dos exercícios, tá? Daquela listinha que eu passei para vocês. Então, nós vamos resolver alguns, tá? Agora, para ficar mais claro, se tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, a gente já resolve e tira todas essas dúvidas agora. Mas deixa eu perguntar, antes de começar a resolver esses exercícios. Tá claro, pessoal? Tá com alguma dúvida em alguma coisa? Tá muito fácil? Tá tranquilo? Pô, tranquilo. Tá tranquilo? Ah, beleza, então. Então, vamos resolver só para a gente dar uma praticada. E é dessa maneira que cai em prova. Cai bastante? Demais. Cai muito em prova isso daí, tá bom? Por isso que a gente decidiu fazer essa divisão e passar esse conteúdo para vocês, tá? Então ele fala assim, ó, no exercício 1 lá da listinha de vocês. Uma onda sonora propagando-se em um determinado meio fluido com velocidade de 1.440 metros por segundo. Com isso ele já me deu o V. Ele já me deu a velocidade. Sofre reflexão em uma das duas barreiras de modo a formar nesse meio uma onda estacionária. Se a distância entre dois nós consecutivos dessa onda estacionária é igual a 4 centímetros, a frequência da onda sonora é. Então ele quer que você encontre a frequência. Pessoal, quando ele fala assim para a gente que a distância entre dois nós consecutivos, ele está falando basicamente isso daqui, ó. Vamos voltar aqui. Tá. Aqui, voltou. Então ele fala o seguinte, tá? Entre dois nós consecutivos. É como se fosse isso daqui, pessoal, ó. Como se fosse aqui até aqui. E daqui até aqui, ele não percorre um lambda inteiro. Ele percorre quanto? Ó, metade, tá? Ou seja, a lambda sobre 2. Então, o que eu preciso para ter o lambda inteiro? Tá? Então, essa medida que ele nos deu, essa medida aqui de 4 centímetros, é metade de um lambda. Tá? Então, essa aqui, quando ele falou de dois nós consecutivos, é lambda dividido por 2. Ué, se 4 centímetros é metade de um lambda, ué, quanto que é o lambda inteiro, um ciclo inteiro? Ué, o dobro disso, Renan. Ou seja, então eu sei que o lambda inteiro vai ser 2 vezes isso daqui. Ou seja, mais 8 centímetros, mais o importante. Qual a unidade que ele está utilizando? Os centímetros. Qual a unidade que ele está utilizando de velocidade? O metros por segundo. Então eu preciso converter. Para eu passar de centímetros para metros, eu vou o quê? Dividir por 100. Ou multiplicar por 10 elevado a menos 2. Tudo bem? Então vamos lá, ó, equação fundamental. Velocidade é igual ao lambda vezes a frequência. Quanto que é a velocidade? Ué, nós encontramos 1.440 metros por segundo, que é igual ao lambda, mas essa unidade, né, esse valor que ele deu de 4 centímetros, é a metade, de nó até nó. Então, o que eu tenho? Eu tenho o dobro disso. Então, ou seja, 2 vezes 4 vezes 10 a menos 2. Ou Renan, por que 10 elevado a menos 2? Porque eu estou convertendo para metros. Se você quiser dividir esse valor por 100, pode dividir também, é tranquilo, mesma coisa. 2 vezes 4, 8. Vou repetir a base 10 elevado a menos 2. Mas eu quero encontrar o meu F. Então, F é igual a velocidade, 1.440, dividido pelo lambda, que é o comprimento de onda. 8 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Lembra da regrinha? Número divide número e número multiplica número. Ué, como assim, Ana? O 10 elevado a menos 2 não é um número? É, mas ele é uma base. Tá? Então, não posso fazer operação com número direto com ele. Base opera com base. Então, vou fazer o quê? 1.440 dividido por 8. 1.440 dividido por 8, eu encontro 180. Tudo bem? Não é 10 elevado a menos 2? Ele passa para cima, essa base, tá? Ela não é negativa? Ela vai passar positiva, tá? Então, sempre inverte. Ou, Renan, e se aqui fosse positiva? Ela passaria negativa. Sempre a base troca o sinal. Então, o que eu tenho? 1.440 dividido por 8, eu tenho 180. 10
elevado a mais 2 é a mesma coisa que 100. 100 vezes 180, eu tenho uma frequência de 18.000 Hz. Tudo bem? Portanto, a alternativa correta desse exercício era a nossa alternativa E. Era tranquilinho? Era, só que tinha esse detalhe. Sempre que ele falar a distância entre dois nós consecutivos, ele está falando da metade de um lambda, ou seja, lambda dividido por 2. Tudo bem? Tranquilo? Então, aí você multiplica por 2, você vai achar o lambda inteiro. Pessoal, esse exercício 1, tranquilinho? Sim, não? Tranquilo? Então tá bom. Então, vamos fazer mais um. Então tá bom. O exercício 2 era um exercício que falava o seguinte pra gente ali, ó. Era um mais tranquilo, né? Ele já dava um gráfico da frequência e o comprimento de onda em metros. Opa, não preciso converter mais nada, já tá tudo certinho. E ele falava assim, ó. O gráfico ao lado apresenta a frequência f de uma onda sonora que se propaga num dado meio, em função do comprimento de onda lambda dessa onda nesse meio. Com base nesse gráfico, assinale a alternativa que expressa corretamente o módulo da velocidade v do som, né, no meio considerado, quando a frequência da onda sonora for de 25 Hz. Ué, quando a frequência for de 25 Hz, ó aqui, ó, eu estou nesse ponto. Quanto que vale meu comprimento de onda? Vale 30 metros. Ah, então é fácil. Pela equação fundamental, velocidade é igual a lambda vezes a frequência. A velocidade é o que eu quero encontrar. O meu lambda, o meu comprimento de onda, tá? Vai ser de 30 metros, tá? Para essa frequência aqui, que é de 25. Então, vai ficar 30 vezes a frequência, que será de 25 Hz. 30 vezes 25, eu encontro um valor de 750. Unidade de velocidade, metros por segundo. Então, esse aqui era já mais tranquilo, né? Era o nosso item C. Tá? Então, era mais tranquilinho, era só olhar no gráfico, pega a frequência, pega o comprimento de onda e com isso você consegue encontrar a velocidade para esse exercício 2. Então, era mais aplicação mesmo, estava tudo no sistema internacional, não precisava converter nada ali também, bem aplicável, bem tranquilinho. O exercício 3, ele falava o seguinte para a gente, já era um pouquinho mais, envolvia mais algumas coisinhas. Ele falava assim, ó, os morcegos não enxergam muito bem, entretanto, são mamíferos capazes de ouvir sons cuja frequência vão de 1000 Hz até 120.000 Hz. O maior comprimento de onda sonoras audíveis por morcegos é D. Pessoal, nós temos o seguinte, não temos que velocidade é igual ao lambda, o comprimento de onda, vezes a frequência. Aí ele chega para a gente e fala o seguinte, que a velocidade do som, tá, é de 340 metros por segundo. Vai ter esse valor ali, tá, independente da frequência, 340 metros por segundo. Só que ele chegou para a gente e falou assim, ó, o maior comprimento de onda. Quando eu tenho o maior lambda possível, nossa, tá difícil aqui, ó, maior lambda, eu tenho que analisar o seguinte, esse V não vai entrar. O V é uma constante, 340 metros por segundo. Aí se você olhar aqui, ó, velocidade é igual a lambda vezes a frequência. O lambda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Como assim? Quando eu tenho lambda muito grande, quer dizer que a frequência vai ser bem pequenininha, tá? Grandezas inversamente proporcionais. Aí você fala assim, vixe, Ana, mas qual dessas duas frequências eu vou ter que usar? A de 1000 Hz ou a de 120.000 Hz? Como ele chegou para a gente e falou assim, que é para você determinar o maior comprimento de onda. Eu quero o maior lambda possível. Que é igual a 340 dividido por 1000. 340 dividido por 1000, eu encontro um lambda de 0,34 metros. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Então, sempre que ele falar de lambda e frequência, você tem que lembrar que o lambda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Se ele chegasse para a gente e falasse assim, ó, ele não quer o maior, mas ele quer o menor comprimento de onda. Para o menor comprimento de onda, o meu menor lambda, eu ia pegar a minha maior frequência. Aí, nesse caso, eu não ia usar 1000, eu ia usar o 120.000 Hz. Então, dessa maneira que elas se relacionam. Então, é importante ficar essas relações, né, em prova. Então, sempre como que eles se relacionam. Para a mesma velocidade, 340 metros por segundo. O lambda e a frequência são grandezas inversamente proporcionais. Se uma é grandona, a outra é pequenininha. Se uma é pequenininha, a outra é grandona. Você pode perguntar assim, tá, por quê? Vamos voltar a desenho para lembrar disso aqui. Pessoal, se eu lembro, aqui, se uma é pequenininha, a quantidade de regra o lambda mais é mais fácil. Agora, o lambda muito grande, tá? Para esse lambda, o que acontece? A frequência é menor. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais. Então, é importante relacionar dessa maneira o lambda e a frequência. Tudo bem?
Ficou claro, pessoal, esse exercício 3? Está tranquilinho, tá fácil, muito fácil, demais da conta? Então tá bom, pessoal. Então tá bom, tá? É importante isso daí, cai muito essa relação em prova, tá? O próximo exercício, ele fala pra gente o seguinte, ó. Uma onda se propaga tal que seu comprimento é de 10 metros e sua frequência de 5 Hz. Calcule, respectivamente, a velocidade de propagação da onda material e o seu período de oscilação e a opção correta. Então, a primeira coisa, eu preciso encontrar a minha velocidade. Bom, tá tranquilo, o onda, que é o nosso lambda, o lambda já vale 10 metros e está internacional. Mas ele também, embora pense, essa velocidade vale 5 Hz, 5 Hz. Primeiro, você pede a velocidade, tá? Eu tenho velocidade, velocidade igual a 10 metros. Tá? 10 metros, vezes 5 Hz. Vezes 5 metros, então, já dá muito ali. Então, tá? E depois, aí tem período de oscilação ali, estacionando. E depois, você então, estação de então, ó, o T é igual a 1 dividido pela frequência. E eu tenho a frequência. A minha frequência aqui, ó, 5 Hz. Então, período é igual a 1 dividido pela minha frequência, que vale 5. 1 dividido por 5, período é igual a 0,2 segundos. Lembrando que período, nosso T, é o tempo que demora para oscilar uma vez. E o nosso F é a quantidade de vezes que aquilo acontece a cada 1 segundo. Ó, pensa o seguinte, cada oscilada, ele demora de quanto? 0,2 segundos. Tudo bem? Bom, e eu sei que a frequência é a quantidade de vezes que aquilo acontece a cada 1 segundo, então vamos pensar. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Então, ou seja, para chegar no 1 segundo, quantas vezes se repetiu? 5 vezes. Por isso que a frequência é esse valor. Tudo bem? Então, a alternativa correta aqui do nosso exercício é a nossa alternativa D. Tá? Opa, vou fazer por aqui. Ó. A velocidade será de 50 metros por segundo e o nosso período 0,20 segundos. Lembrando que no sistema internacional o período é sempre em segundos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E é dessa maneira, tá? Dessa maneira que você vai resolvendo. Muitas vezes tem a questão da conversão, como que acontece, tá? O exercício 5 também da lista falava o seguinte para a gente. Assinale a alternativa correta. Uma onda sonora de frequência 1000 Hz, propagando-se no ar com velocidade de 340 metros por segundo, tem um comprimento de onda em centímetros igual a velocidade igual a velocidade de propagação 340 metros por segundo. O lambda é igual a a 10 elevado a menos 2, que é a mesma coisa também. Então, 0,340 vezes 10 elevado a segunda, vou andar duas casas, tá? Uma, duas. Então, esse 0,340 tem que andar duas casas para eliminar. Então, uma, duas. Então, aqui, ó. Então, ficou que um lambda é igual a 34 centímetros. Então, a alternativa certa é a nossa alternativa C. Tranquilo, pessoal? Sim, não, muito difícil, muito fácil, tranquilo demais. A única coisa que você tem que tomar cuidado, vocês têm que tomar cuidado na hora de resolver os exercícios, é a questão da unidade. Sempre. Se está em centímetros, tem que converter para metros. A velocidade, se ela está em metros por segundo, se ela está em quilômetros por hora, centímetros por segundo, tudo, tá? Tudo precisa estar nas mesmas unidades ali. Não pode ficar uma unidade e o outro em outra unidade. Tranquilo, pessoal? Sim, não, talvez. Muito fácil. Mais ou menos. Tranquilinho, muito fácil, boa. Ó, vamos lá, pessoal. Então, o exercício 6 é um exercício um pouco delicado, que falava o seguinte, ó. Um pescador de ar oscila na vertical abaixo do máximo, duas vezes a seguinte. Ele de nossa, pode ter pode ser segundos, pode ser 3 segundos, pode ser 4 segundos, não importa. Não pode confundir com a frequência, que é a quantidade de vezes que aquilo acontece a cada 1 segundo. Período pode ser qualquer valor. Aí ele chega para a gente, falou que acontece 200 vezes em 50 segundos. Só que o período é o tempo que demora para acontecer uma vez. Então, o que eu tenho? Vamos fazer uma regrinha ali bem tranquilinha. Então, ó, frequência é o tempo que acontece, é o tempo que demora para realizar o quê? Em 1 segundo. Tá bom? Então, frequência é a quantidade de vezes que acontece a cada 1 segundo. Aconteceu quantas vezes? 200 vezes em 50 segundos. Frequência é a frequência. É a quantidade de vezes que acontece a cada 1 segundo. Aconteceu quantas vezes? 200 vezes em 50 segundos. 50F, que é igual a 1 vezes 200. 200. Esse 50 ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, temos lá, frequência igual a 200 dividido por 50, 200 dividido por 50, eu encontro uma frequência de 4 Hz. Ou seja, em 50 segundos aconteceu 200 vezes. Bom, em 1 segundo acontece quantas vezes?
Acontece 4 vezes. Por isso nós chamamos de 4 Hz, tá? Que é a unidade de frequência no SI, no Sistema Internacional. Tá bom? Tranquilinho? Tá. Mas não foi isso que ele pediu. Ele quer saber o período. E o período é o tempo que demora para acontecer uma vez. Eu sei que em 1 segundo acontece 4 vezes. Então, eu tenho que o período, nosso T, é igual a sua referência, 1 dividido por F. Fica 1 dividido por 4, nosso período é 0,25 segundos. Então, em 1 segundo acontece 4 vezes, frequência, para acontecer uma vez. Vai acontecer uma vez, demora nessa situação, 0,25 segundos. Sim, pessoal, essa questão do período igual a sobre F, ou F igual a sobre período, sempre vai ter exercício desse tipo. Sempre vai ter ou achar o período ou achar a frequência, não necessariamente nessa equação, igual a lambda vezes F. Às vezes vai utilizar período sobre F, ou F igual a sobre período. Tá? Então, é importante também essa relação, lembrar dessa relação. Tá? Não deixa você analisar, essa relação muito forte, eu vou dar o que o pulso de ultrassom, parcialmente afeta o ou ser detectado de volta pelo mesmo tempo do que visualizar, tá? Gratificar, então, sabe, são dados sucessivos, e o que é foi cada pode falar isso, e frequência do por exemplo, de bom, a de 1,5 milímetros para metros. Lembrando que 1 metro por 10 elevado a ou pegar de valor e dividir por 1,10 é igual a medida dividido por 1 vezes 10 elevado a 10. Que é 1 dividido por 1, e o 500 vezes por 1,5, eu vou dar 15, 10 elevado a menos, e passa a igual a mais 15, tá? Que é a frequência de número de 15 Hz. Tá? Então, todos os exercícios praticamente o mesmo padrão, o mesmo modo ali, a única coisa que eu vou de 1 de inframetros, centímetros, velocidade, quilômetro por hora, quilômetro de é um pouco mais, fácil, vamos usar equações um pouco mais, próximo também mais exercícios dessa parte. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, pessoal, na próxima aula, quinta-feira, a gente faz mais exercícios, coloca mais alguns exercícios, e na segunda-feira, segunda-feira vem feriado. Aí na próxima, a gente fala dos fenômenos ali, continua esse conteúdo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Todo mundo colocou na chamada, tá? Sabendo um pouco agora, não esqueça, tá? É importante. Beleza? Então, pessoal, abraço, uma ótima semana pra vocês, uma ótima segunda-feira. Vocês vão qualquer coisa, manda mensagem, beleza? Abraço, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.